Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de processo penal. Hoje nós vamos nos encontrar por aqui por meio da gravação desse vídeo e a gente vai alternando. Ora a gente se encontra ao vivo, ora a gente se encontra por aqui e aí a gente vai fazendo da melhor maneira que fique para todo mundo, porque aqui a gente não mede esforços para vocês. Assim como vocês também não medem esforços para nós. E é justamente por conta de toda a retribuição que vocês dão do feedback, das aulas, a participação, que faz com que a gente queira sempre fazer o melhor. Hoje nós vamos falar de prisão domiciliar, seguindo o mesmo raciocínio de uma maneira diferente de recolhimento de prisão. E só recordando que na última aula a gente falou da prisão especial, que é também uma maneira diferente de recolhimento. Ao invés da pessoa ficar no estabelecimento prisional, ela vai ficar, ou melhor dizendo, ela vai continuar no estabelecimento prisional, porém ela vai ficar numa cela especial, distante das pessoas que não têm essa mesma prerrogativa que ela tem, e isso se dá por conta da função que ela exerce. Nós vimos as pessoas que têm essas prerrogativas por conta das suas funções, vimos a falta de cela especial, o que acontece, e vimos que o advogado mantém uma prerrogativa maravilhosa de, na ausência disso tudo, de cela especial, sala de estado maior, ele tem o direito à prisão domiciliar, que coincidentemente nós vamos falar dela hoje, só que é óbvio, o advogado não precisa entrar nesses requisitos que nós vamos estudar hoje para conseguir prisão domiciliar. Basta a falta de cela especial para ele fazer jus à prisão domiciliar. Hoje falaremos de outros requisitos, de pessoas que têm, de fato, necessidades que impedem de permanecer lá no presídio. O nome é sugestivo. Prisão domiciliar tá fácil de conceituar. Mais fácil ainda se você vê pelo artigo 317, e aí eu peço que você já tenha o seu código em mãos, porque esse tópico 1 que nós vamos falar agora, para inaugurar essa aula de prisão domiciliar, está relacionado ao conceito dela. E o conceito está muito claro no artigo 317. E como que a gente poderia colocar, como que eu falaria o conceito da prisão domiciliar para vocês? É uma forma de recolhimento para as pessoas que estão presas preventivamente, que, ao invés de ficarem no estabelecimento prisional, ficarão nas suas residências, dela podendo sair somente com autorização judicial. Vejam você que eu já chamei uma atenção aí que a prisão domiciliar acho que não é para todo mundo, né? A prisão domiciliar, ela é voltada, de fato, para aquelas pessoas que estão presas preventivamente e, por alguma razão, elas não podem ficar no estabelecimento prisional. Nós vamos estudar hoje quais são as razões que fazem com que as pessoas não podem ficar lá dentro da cadeia. E vocês vão compreender que são razões muito compreensíveis. Aqui a gente verifica a questão do senso humanístico. São pessoas que, por conta de algumas situações pessoais que elas possuem, elas estão de fato impossibilitadas de ficar lá no presídio. Então, o tópico 1 está fechado, conceito de prisão domiciliar, a gente acha pelo artigo 317. Você perceba que o 317 fala exatamente isso que eu falei para vocês. E agora, nós vamos falar o tópico 2, que é o momento em que perdura a prisão domiciliar. Por quanto tempo é possível a prisão domiciliar? O tópico 2, momento em que perdura a prisão domiciliar. A gente já adiantou, né? Nós já adiantamos. Então, você pode colocar aí que a prisão domiciliar, ela vai perdurar durante a prisão preventiva. Vai ser enquanto a pessoa estiver presa preventivamente que ela vai fazer jus da prisão domiciliar. Só que eu sou obrigada a colocar algo para vocês, para que vocês fiquem atentos. Doutores, nós temos a prisão domiciliar também para condenados, mas não mediante esses requisitos que nós vamos estudar hoje. A prisão domiciliar para condenados
recebe outro tratamento. São outros requisitos previstos, adivinha onde? Na LEP, lá no artigo 117. O que a gente vai estudar hoje são os requisitos que os presos preventivos têm para receber uma prisão domiciliar. Mas é claro que, pautado nessa questão da política criminal, pautado no senso minimamente humanístico, o legislador também previu a possibilidade de que condenados possam ser beneficiados pela prisão domiciliar, mas serão outros requisitos diferentes do que nós estamos estudando hoje. E esses outros requisitos, como eu falei para vocês, estão no 117 lá da LEP. E por que a gente vai focar na prisão domiciliar do 317 e do 318? Porque não deixa de ser um complemento do nosso estudo da prisão preventiva que nós já fizemos. Porque as pessoas que o juiz decretou a preventiva, o juiz vai bater o olho e vai falar: amigo, você não dá para você ficar na cadeia não, você vai ficar na sua casa. É onde o juiz vai também substituir a prisão preventiva pela domiciliar. Mas vocês vão verificar, não é qualquer um que tem isso não. E são requisitos que são até tristes, viu? São requisitos, uns tranquilos, mas são alguns requisitos que são até tristes. Vamos conhecê-los? Então, só recapitular, a gente falou o tópico 1, o conceito, 317 tranquilo, falamos o momento da concessão, ou seja, só é possível a prisão domiciliar para os presos preventivos, ou seja, enquanto durar a prisão preventiva. No entanto, lembro a vocês que aquelas pessoas que foram condenadas também farão jus à prisão domiciliar, porém com os requisitos previstos na outro suporte legislativo, na LEP, lá no artigo 117. Vamos conhecer as pessoas que fazem jus a isso? Se acompanha comigo aí no 318, vai ficar facinho a sua compreensão. Vamos pela sequência. Item 3, tópico 3, requisitos para a concessão da prisão domiciliar. Vocês anotem aí? E tópico 3, requisitos para a concessão da prisão domiciliar, artigo 318. Primeiro, quem tem mais de 80 anos de idade? A pessoa com mais de 80 anos de idade. Então, pessoa com mais de 80 anos de idade. Super compreensível, não é? A gente está percebendo mais ainda, por isso que a gente está passando, que são pessoas que são grupos de risco. Porque são pessoas que, obviamente, pela idade já avançada, elas não têm as mesmas defesas que os nossos organismos têm. Então, essas pessoas, elas são muito mais sujeitas a contrair outras moléstias se elas ficarem em ambiente insalubre. Por isso que o legislador, obviamente, garante a todas as pessoas que têm mais de 80 anos de idade o direito de uma prisão domiciliar. Basta ter mais de 80 anos, ok? O segundo requisito, que é triste, eu acho um requisito triste. As pessoas que estão extremamente debilitadas por uma doença grave. Segundo requisito, as pessoas que estão extremamente debilitadas com uma doença grave. Vejam vocês, pela própria ausência legislativa, eu não tenho uma lista do que seria doença grave. Então, a gente conjuga aí algumas interpretações da medicina que guia os tribunais, que guia a doutrina, e eu posso exemplificar, sem exaurir o rol, eu posso exemplificar para vocês situações que são consideradas doenças graves. Câncer, meningite, hepatite C, toxoplasmose. Eu tive um cliente com toxoplasmose que foi beneficiado pela prisão domiciliar porque realmente estava bem comprometido o seu organismo. Se eu não estou enganada, se eu me recordo bem, é aquela doença adquirida por meio de urina ou fezes de rato. Eu acho que é isso.
As pessoas com AIDS também entram aqui, uma pneumonia crônica e algum outro exemplo que você consiga pensar e imaginar aí. Mas eu vou te fazer uma indagação aqui agora e gostaria que você aí refletisse comigo. Basta a pessoa estar com esta doença? Basta a pessoa ter AIDS? Basta a pessoa estar com câncer? Basta uma pneumonia para garantir uma prisão domiciliar? Lê o inciso 2º de novo e a resposta está pronta. Não, não basta ter a doença. É preciso que a pessoa esteja extremamente debilitada por conta dessa doença. Extremamente debilitada. E eu trago aqui o exemplo de uma doença que eu citei para vocês, que é a AIDS. Pessoas que são portadoras do vírus da AIDS, essas pessoas têm uma sobrevida muito tranquila. Muito tranquila. Vamos deixar uma pergunta no ar aqui, para a gente discutir no chat depois? Eu acho que tá fácil essa resposta. A pessoa que foi presa preventivamente, mas havia submetido a um teste, cumpriu o mandado de prisão preventiva, mas no dia anterior, 2 dias depois, ela foi diagnosticada com o Covid-19. Fará jus à prisão domiciliar? Vamos lá no chat depois dessa aula para a gente discutir isso? Massa! Não, não vai? Vai sim, eu sei que você vai. Vocês vão sim. Vamos seguir aqui no 318? Se a pessoa for imprescindível aos cuidados de uma criança de até 6 anos de idade, menor de 6 anos de idade, fará jus também à prisão domiciliar se a pessoa for imprescindível aos cuidados de uma criança com menos de 6 anos de idade ou outra pessoa com deficiência. Ou outra pessoa com deficiência. Então, vejam, se essa pessoa que foi presa preventivamente, se ela for essencial, se for a única cuidadora de uma criança com menos de 6 anos de idade ou de uma outra pessoa, independentemente da idade, mas que possui uma deficiência, ela fará jus da prisão domiciliar. Fará jus à prisão domiciliar. Mas tem que demonstrar que ela é a única cuidadora. Não necessariamente a única cuidadora, gente, mas que ela é essencial, ela é imprescindível. E aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Algumas pessoas, algumas crianças, adolescentes, que são comprometidos com alguma doença, que pode até ter outros cuidadores, mas aceitam só a mãe ou aceita só o pai. E aí essa pessoa torna imprescindível aos cuidados dela, ok? Então ela tem que ser essencial para cuidar de uma criança de menos de 6 anos ou uma outra pessoa que tenha deficiência. Quem mais que faz jus à prisão domiciliar? A gestante, independentemente o mês de gestação dela. A gestante fará jus à prisão domiciliar. Não interessa o mês de gestação dela. Quem mais que faz jus à prisão domiciliar? A mulher que tenha um filho com menos de 12 anos de idade. Mulher com um filho de menos de 12 anos de idade. Dá uma olhadinha no seu código e aí acompanha comigo a leitura aqui, que esse inciso 5, ele fala assim, ó, mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, incluído pela lei tal de 2016. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa lei, a prisão domiciliar sofreu uma alteração. Ela foi sofrendo alteração, vocês veem aí, ó. Foi em 2011, 2016, 2018. E essa de 2016, esse inciso 5, essa lei que inseriu o inciso 5 ficou conhecida como Lei Adriana Anselmo. Vocês sabiam disso? Que é a mulher ou a ex-mulher, não sei, do Sérgio Cabral, aquele que detonou com o Rio de Janeiro. E ela, então,
ela tentou, obviamente, uma prisão domiciliar e, enfim, e teve todo um processo legislativo, contemplou as pessoas que têm filhos com menos de 12 anos, porque o legislador já tinha preocupado com a mãe, mas ela preocupou com a mãe que tem filhos com menos de 6 anos, como a gente acabou de falar, agora não. Agora, a mulher que tem um filho com menos de 12 anos de idade. E o homem? O homem também faz jus a esse benefício? O pai faz. Olha o inciso 6. O homem que tem filho com menos de 12 anos de idade, desde que seja o único responsável pelos cuidados dessa criança. Então, o pai também vai fazer jus à prisão domiciliar, mas aí vai exigir algo além. O pai tem que ser o único responsável pelos cuidados da criança. Então, tanto a mãe quanto o pai, se tem filho com menos de 12 anos de idade, fazem jus à prisão domiciliar, mas para o pai conseguir esse benefício, tem que ficar demonstrado que ele é o único responsável pelo cuidado dela. Por isso, e aí me permitam um parêntese, por isso que quando o delegado prende alguém em flagrante ou lá na audiência de custódia, a pergunta que faz parte da qualificação, além de nome, filiação, data de nascimento, além de tudo isso, é obrigado a perguntar: você tem filhos? Tem. Qual que é a idade? É tal. Você é o único responsável pelos cuidados do seu filho? Tem alguma pessoa com deficiência também que você cuida? Essas perguntas fazem parte da qualificação na lavratura do flagrante e também lá na audiência de custódia, justamente para verificar se deve ser substituída essa prisão preventiva por essa prisão domiciliar. Ao invés da pessoa ficar na cadeia, ela ficaria em casa, que passa a ser um direito público subjetivo. Ficou comprovado? Vai para a prisão domiciliar. Não tem essa de ficar discutindo muita coisa não, tá? Cumprir um requisito, tem que ir para a prisão domiciliar. E aí, vocês verificam que o 318 ganhou um pingente. Nós temos a letra A do 318, porque ele traz uma ressalva para as mulheres que são mães e farão jus à prisão domiciliar. Então, tem que tomar cuidado. Não é só porque você tem filho pequeno, com menos de 6 anos ou com menos de 12 anos, que você sempre vai fazer jus à prisão domiciliar. Exigem 2 requisitos a serem observados para a mãe. Primeiro, que o crime praticado por ela não tenha sido mediante violência e nem grave ameaça. Muito coerente, porque isso demonstra uma periculosidade da personalidade dessa pessoa que pode repercutir nesse filho posteriormente. E segundo, que o crime não tenha sido praticado contra o próprio filho. E aí é claro, né? Aí é uma questão meio óbvia, justamente para colocar essas crianças a salvo. Então você perceba aí no que diz respeito a essa cautela que se tem em relação às mães, para não achar que porque é mãe de filho pequeno já vai fazer jus à prisão domiciliar. Não, para não banalizar muito a situação, certo? Esses são os requisitos que nós temos, ok? Agora, vocês devem estar perguntando, como que o juiz vai saber se a pessoa está extremamente debilitada com a doença grave? Como é que vai saber se essa pessoa é o único responsável? Porque se a pessoa tem mais de 80 anos, é fácil, né? Junta a certidão, junta um documento. Mas como é que demonstra esses requisitos? E aí, vejam vocês que é essencial a comprovação por prova idônea. Então, para encerrar esse nosso tópico, até mesmo essa nossa aula sobre a prisão domiciliar, que ela é bem curtinha, você coloca uma observação aí. Tais requisitos precisam de demonstração idônea. O que é uma demonstração idônea? Se tem mais de 80 anos, um documento original ou uma cópia autenticada de que essa pessoa tem de fato mais de 80 anos. Se ela for extremamente debilitada por uma doença grave, precisa de laudos médicos devidamente comprovados, não precisa submeter a perícia, só se o juiz realmente sentir essa extremamente necessário, mas os documentos particulares, eles são bem-vindos e,
Obviamente, no que diz respeito às mães, né, que têm filhos pequenos, principalmente aquelas que falam que o pai é o único responsável pelo cuidado, vai precisar aí de um suporte, um assistente social. Isso que eu falei para vocês é para ilustrar a necessidade da prova idônea. Beleza? Prisão domiciliar ela é bem tranquila de ser compreendida, espero que você assim tenha compreendido, não é uma modalidade de prisão, ela vem só a substituir uma prisão preventiva e obviamente não para qualquer pessoa, apenas para aquelas que realmente precisam, e aí é o caráter humanístico do direito que tem um olhar mais fraterno em relação a algumas pessoas que de fato não podem ficar na cadeia, seja porque elas mesmas possuem algumas impossibilidades ou seja porque existem outras pessoas, a exemplo de crianças e deficientes, que precisam dessas pessoas em casa. Beleza? Tem pergunta para vocês lá no fórum, que eu postei um documentozinho, né, no arquivo, algumas perguntas. Gostaria de ver a participação de vocês, respondam para mim também no fórum. Eu vou abrir depois que a gente terminar toda a nossa aula, porque não vai ser só isso que a gente vai conversar hoje não, tá? Eu vou gravar mais um vídeo agora e eu vou postar também, vocês vão ver daqui a pouco, mais um vídeo de uma nova matéria que a gente vai começar sobre procedimentos. Porque a gente já falou muito pouquinho de prisão domiciliar, dá para dar mais um golinho hoje, sim. A gente fala a parte introdutória de procedimentos. Então, assiste o próximo vídeo primeiro, depois você vai lá para o fórum e eu vou abrir o chat. Por volta de 8h40 eu já vou abrir o chat para a gente conversar. 8h40 não, vocês têm um segundo tempo, né? Ai, não vou nem falar o horário. Dá para apagar essa parte, porque eu não sei editar? Dá pra gente contar 40 minutos depois de começar da nossa aula? Eu tô achando que eu tô falando só pra turma da manhã, né? A gente vai aprendendo, a gente aprende. Já que eu não sei editar, então a gente improvisa aqui. 40 minutos depois que você terminar de assistir, quer dizer, 40 minutos depois do vídeo não. 40 minutos depois do início da aula, eu vou abrir o fórum e vou estar lá no chat pra gente conversar. Tá bom? Beijo, até daqui a pouquinho.